Agora a gente vai falar da impenhorabilidade relativa, que é o artigo 834, tá? O que ele fala? São relativamente impenhoráveis, né? Podem ser penhorados a falta de outros bens, os frutos e rendimento dos bens inalienáveis. Então, eu compro um apartamento, né? Coloco no nome de um filho com usufruto vitalício meu. Não, e coloco lá, não pode ser alienado. Ok? Ok. E esse apartamento a gente aluga e tem a renda do aluguel. Eu não posso penhorar esse apartamento, mas se não houverem outros bens a penhorarem, os frutos desse apartamento podem ser penhorados, ou seja, o valor do aluguel, tá? Então, o que é essa penhorabilidade relativa? São os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. O bem não pode ser alienado, mas os frutos e os rendimentos podem ser penhorados, tá? Mas só na falta de outros bens, tá, gente? Agora a gente vai falar do bem de família, do famoso bem de família, lá da Lei 8.009 de 90, né? O imóvel residencial próprio do casal ou de entidade familiar, né? Você não pode penhorar a casa da família, gente, né? Aquela residência da família você não pode penhorar, tá? Na verdade, gente, quando a gente fala bem de família, inclusive hoje em dia, né, que a família está cada vez mais, tem cada vez mais tipos diferentes de família, basta que seja o único imóvel do devedor. Ele pode falar que aquilo ali é o bem de família, ele tem que ser o único imóvel, ele tem que residir ali. Tá? Ele pode residir sozinho, ele pode residir com mais uma pessoa ou com a família inteira. Tá? Só ou com a família. É a residência do devedor, né? A gente tem essa empenhorabilidade. Tanto é que muita gente fala que é o bem de residência ou bem de família, tá? E não precisa necessariamente ser usado para... mas na verdade é o seguinte, não apenas o bem da moradia, né? Mas também os móveis, né, que estão lá e tudo. Cuidado, contanto que não seja de grande valor, tá? Bom, todo mundo fala isso, minha casa ninguém pode tirar, minha casa não pode penhorar. Porém, olha o que fala aqui o artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Ou seja, o bem de família é penhorável? Não, mas tem exceção. Quais são exceções? Então, o que é o bem de família? Aquele bem do devedor, que ele usa para a sua moradia. Ele tem outros bens. Esses outros bens podem ser penhorados, mas o que ele usa para moradia, não. Tá? Ele pode morar sozinho ou com a família. Não necessariamente tem que morar ali uma família inteira. Tá? E tem exceção. Quais são as exceções? Tá? Créditos trabalhistas de pessoas da própria residência e suas contribuições previdenciárias. Então, você não pagou, por exemplo, a empregada doméstica e nem a contribuição, o INSS dela. Isso pode piorar o seu apartamento, tá? Financiamento, né, destinado à construção e aquisição de imóvel no limite do crédito e acréscimo. Normalmente, no financiamento do apartamento, né, de imóvel, normalmente você já dá aquele bem, né, como garantia, então não interessa se é o único bem que você tem ou não, você deu como garantia. Pensão alimentícia, impostos, predial ou territorial, taxa de contribuição devidas em função do imóvel familiar. Está devendo condomínio. IPTU, tá? Isso pode levar a penhora do seu bem, ainda que seja o seu único bem. E eu vou morar onde? Você vai alugar um apartamento para você morar, ou você vai morar embaixo da ponte, meu amigo. Hipoteca do imóvel, como eu já tinha falado para vocês, né? Quando o imóvel está financiado. Imóvel que foi adquirido por produto de um crime ou para execução de sentença penal condenatória. E obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Não, gente. Muita calma nessa hora, tem que falar isso para vocês aqui. Amores, se você der o seu bem, se você for concordar em ser fiador do seu amiguinho, e ele ficar devendo, a sua casa pode ser penhorada. Mas é meu bem de família.
É exceção, pode penhorar. Porque você foi fiador de alguém que ficou devendo aluguel. Presta atenção nisso, tá? Ou seja, não dá para a gente falar que o bem de família é absolutamente impenhorável, não, porque tem essas exceções que eu acabei de mostrar para vocês. Então, cuidado com essa afirmação de que não se pode penhorar bem de família, porque não é exatamente verdade, né? Agora a gente vai ver a ordem de penhoras, ou seja, em qual ordem a gente tenta achar os bens executados e penhorados. Gente, claro que não é assim, o primeiro bem é uma ordem, é taxativo. Os outros, você não pode flexibilizar. É assim, é interessante que se siga a ordem. Mas se você tiver um argumento, você pode pedir para o juiz flexibilizar. Fora o primeiro. O primeiro é mais taxativo, é a primeira coisa que a gente tenta, que é o quê? Dinheiro. Din-din, gente. Primeira coisa que a gente quer para pagar uma dívida, óbvio, é dinheiro, né? Então, dinheiro. O que a gente pede? Basta e jude. Né? Que aí o juiz pede ao banco, é um convênio com o Banco Central percorre pelo CPF da pessoa todas as contas da pessoa e penhora o necessário para pagar aquela dívida, tá? Não achou dinheiro na conta da pessoa, tá? Títulos da dívida pública da União, Estado, Distrito Federal em cotação, com cotação no mercado. Não tem, né, gente? Porque os precatórios tá levando aí 14 anos para pagar o precatório, não tem cotação de mercado. Títulos e valores mobiliários com cotação no mercado, veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, gente, gado, cavalos, né? Aqueles animais que têm valor, tá? Que você pode usar, pode penhorar. Gado, então, tá valendo muito dinheiro ultimamente, né? Com o preço da carne. Navios e aeronaves, uma coisa chique. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias, percentual do faturamento de uma empresa devedora. Eu já pedi uma vez, sabia? Foi contra um supermercado. Eu falei, eu quero que penhora na boca do caixa do supermercado. Que entrar no supermercado, fica o oficial de justiça lá do ladinho, jogando numa sacolinha o dinheiro. Gente, ó, rapidinho o supermercado depositou o dinheiro, pagou. Imagina a vergonha para o supermercado ficar um oficial de justiça lá pegando o que entrasse em dinheiro, né? Pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e outros direitos, tá? É prioritária a penhora em dinheiro, mas o juiz pode, nas demais hipóteses, alterar a ordem. O taxativo é o primeiro, o outro pode alterar, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Mas se a pessoa oferecer um bem à penhora, gente, e você não quer aquele bem, usa essa ordem de penhora, mostrando que o dinheiro tem que vir na frente, tá? Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que o valor não inferior ao débito, né? E a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Ele pode ser penhorado se ele estiver na poupança, mas tem que ser após 40 salários mínimos, tá? Então, você pode penhorar um dinheiro que está na poupança? Pode, mas a pessoa tem que ter mais de 40 salários mínimos na poupança. Aí, o que for 40 para cima, você pode penhorar, tá? Bom, a penhora não tem efeito quando o valor, gente, penhorado for muito pequeno. E aí você olha para aquele valor pequeno e fala, isso daqui vai pagar só as custas do processo, não vai adimplir a execução, não vai satisfazer a obrigação, para quê? Tá? Aí, tudo bem. Não encontrou bens a penhora, tá? A oficial de justiça vai dizer que não encontrou bens a penhora, né? E aí ele entra na residência da pessoa física ou jurídica, né? E faz lá a lista de bens para mostrar que aqueles bens são bens que não são penhoráveis, que são bens de necessidade média, tá? Vocês lembram que eu falei que a penhora se formaliza com auto ou com termo de penhora? O que tem que ter no auto ou termo de penhora? O dia, mês, ano,
e lugar que a penhora foi feita, o nome do exequente do executado, a descrição do bem com as suas características, para saber exatamente o que está penhorado, e a nomeação do depositário, ou seja, quem vai ficar responsável por aquele bem até que seja feita a expropriação de bens, tá? Se eu fizer mais de uma penhora, para cada uma delas vai ser feito um laudo. O depósito dos bens. Gente, isso daqui eu só vou ensinar para vocês porque está na lei, viu? Porque eu já falei, fica com o executado, né? Que eles são preferencialmente depositados. É continha dinheiro, papéis de crédito, pedras preciosas nos bancos oficiais, né? Móveis, semoventes e imóveis urbanos, direito aquisitivo sobre bens urbanos em poder do depositário judicial, que não existe. Né? Aí, ó, se não houver, ficarão com o exequente. Mentira, gente, fica com o executado mesmo. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, utensílios, agrícola, como executado. Os bens poderão ser depositados em poder do executado no caso de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Utilizando o parágrafo 2º do artigo 840, os bens sempre ficam com o executado. Infelizmente, tá? As joias, pedras preciosas e objetos deverão ser depositados com registro estimado para resgate, tá? Bom, a penhora é formalizada, né, através da intimação do executado, né? E ela é feita na pessoa do advogado, né? Se ele não tiver advogado, e aí ele vai ter que ser intimado pessoalmente, né? De preferência pelo correio, por via de AR, tá, gente? E aí, feita a execução, é claro, gente, que ele vai poder impugnar aquela penhora. Se ele não impugnar, né, ou se o juiz não considerar válida a impugnação dele, tá formalizada a penhora, tá? E aí, para que você garanta que o terceiro também vai saber que existe aquela penhora, você averba aquilo, cartório, tá? Aquela penhora. Pede ao juiz uma certidão, leva no cartório e averba, né? A penhora vai se realizar onde estiverem os bens. E pode ocorrer a substituição da penhora? Pode. A pedido do executado, né? E aí o juiz só vai autorizar quando ele comprovar que o bem que ele está pedindo para substituir, né, é dele, que é dele que eu comprovar a matrícula, registro, né, quanto aos bens imóveis, comprovar a propriedade dos bens imóveis, descrever os bens com todas as suas características, descrever os semoventes com todas as suas características também, indicar o crédito, né? Ou seja, tem que individualizar o bem, tá? Requerida a substituição do bem penhorado, o executado vai ter que falar onde é que ele está, exibir a prova da propriedade e a certidão negativa de ônus, tá? E aí o juiz vai intimar o exequente para manifestar sobre aquela substituição. Se tiver tudo ok, o exequente tem que aceitar, tá? Se não tiver, ele pode impugnar, tá? As partes também vão poder pedir qual a substituição penhora quando ela não obedecer à ordem legal, não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento, havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados em outra cidade, né? Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre os bens já penhorados, objetos de gravame, ela incidir sobre bens de baixa liquidez, fracassar a tentativa de alienação judicial ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Aí você pode pedir a substituição da penhora, tá? Bom, realização da segunda penhora. A primeira foi anulada, você pode pedir a realização da segunda. Você penhorou um bem, mas ele não é o bastante para pagar aquela execução. Pode pedir a penhora de novo, tá? Ou você desistiu da primeira penhora. Você viu que aquele bem não vai ser bom para penhora, não. Você não vai conseguir transformar em dinheiro. Pode pedir uma segunda penhora, tá? Você pode pedir também a alienação antecipada dos bens, tá? Quando se tratar de veículo, pedras preciosas, outros bens sujeitos à depreciação. Ou você tiver uma proposta ali para a alienação daqueles bens que mostra que ela é vantajosa, tá? Penhora de dinheiro ou depósito
em aplicação financeira, tá? Usa-se o Bacen-Jute, tá? No prazo de 24 horas a contar da resposta, o juiz determina o cancelamento de indisponibilidade excessiva, porque é o seguinte, gente, quando você pede o Bacen-Jute, o certo seria o Banco Central ir lá e tornar indisponível só na conta da pessoa, só o valor da dívida. Só que eles acabam piorando todas as contas da pessoa, a pessoa fica sem R$1, tá? E aí, em 24 horas, o juiz percebendo que aquilo foi excessivo, ele pode liberar o que é mais do que a dívida, tá? Aí você tem que intimar a pessoa e ela vai poder se manifestar em 5 dias, mostrando que a quantia é impenhorável, né? Ou que ela ainda é excessiva, tá? E aí, se for isso, o juiz vai, se ela foi impenhorável ou se ela foi excessiva, o que o juiz vai fazer? Vai liberar o dinheiro, tá? E se não for? Vai ficar lá piorado. Vai ficar piorado. A gente vai mandar ela para a conta de quem? Né? Do executado, né? Do exequente, tá? Você pode penhorar um crédito de uma pessoa? Pode, às vezes você penhora até nos próprios autos. Eu já penhorei, por exemplo, no inventário. A pessoa tinha um inventário, me devia, eu fui lá e penhorei o bem que ela estava me devendo. O bem que ela ia herdar, né? Chama penhora no rosto dos autos, tá? Então, você pode, quando recair de crédito executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, quando será feita a penhora pela intimação. Ao terceiro devedor, para que não pague o executado, mas sim o credor, né? E ao executado, credor do terceiro, para que não pratique o ato de disposição do crédito, tá? Ok, gente? Bom. E a penhora de frutos. Só um minutinho, gente. É isso mesmo. E a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel. Você pode penhorar, inclusive, se... eu tenho uma dívida de 50 mil, que a Sueli tem que pagar. Ela tem um apartamento de 500 mil que está alugado. Pô, eu vou penhorar um apartamento de 500 mil para pagar 50? Não, eu penhoro o quê? Um aluguel. Então, ela recebe R$2.000 de aluguel, né? Durante 25 meses, quem vai receber o aluguel sou eu. Desculpa, Sueli. Mas pode fazer isso? Pode. Não tem problema. Ok, gente. Alguma dúvida até aqui? Então, oi. Cancelamento de penhora aí por bens litigiosos. Já não devia, desde o início, observar se o bem realmente é o nome do Não, executado? mas às vezes a gente não consegue ver que ele já está penhorado. E aí o executado vem e avisa, entendeu? Gente, eu vou encerrar então a